Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Drones ucranianos detêm o avanço russo. As tropas russas na Ucrânia recuaram pelo segundo mês consecutivo em abril, cedendo territórios para a Ucrânia, que continua recuperando territórios ocupados. Agora vale a pena perguntar se a habitual ofensiva, ou seja, se a anunciada, talvez seja melhor, se a anunciada ofensiva russa de primavera foi adiada ou mesmo foi uma derrota. Um analista não quis se identificar, ele percebeu um atraso por enquanto. Ele acha que é um atraso que pode prenunciar uma perda de ímpeto a longo prazo para os russos. Bom, eu acho que foi o início mas eles não passaram do início, na minha avaliação. Eles deram com os burros na água e pararam e anunciaram uma de verão. Perderam muita gente e perderam território, o que é pior. Acho que se não tivessem perdido o território, eles teriam avançado. Tanto que eles tiraram tropas da região de Pokrovsk e correram lá para Zaporizhia com essas tropas para tampar o buraco que ainda não conseguiram estancar o avanço da Ucrânia, que está continuando ainda. E um outro analista também alertou contra a complacência, né? Só que ele diz do lado ucraniano, que ele acha que o lado ucraniano deveria avançar mais rapidamente, mas não é tão assim, né? Porque o lado ucraniano avança de uma maneira mais segura, né? Uma maneira que não quer perder gente. Ele usa muito drone, impõe muitas baixas, a Rússia usa muitos drones, mas as baixas são bem menores. Primeiro, ele tem menos drones. Talvez em alguma região ele consiga superar os drones ucranianos. Mas a Ucrânia, na média de todo o teatro de operações, supera os russos na quantidade de drones, muito grande, né? E agora o que eu queria enfatizar é o seguinte: a Rússia não desistiu, apesar das derrotas que ela está tendo, e não é agora, só desse ano, né? As derrotas que ela está tendo já, perdendo gente, que isso é uma derrota, mais de 1.300.000 militares, ou seja, uma derrota muito grande. Isso é assustador. Então, nem no ar, nem em terra, os russos estão longe de desistir, né? E continuam atacando, mandando bala, vamos dizer assim, contra a Ucrânia. Parece que a ofensiva russa foi adiada, né? Eles deram com os burros na água e pararam. Ainda fazem ataques, mas não com uma ofensiva organizada como um todo. E eu não sei não se não vai, se de fato vai haver uma ofensiva. Pode ser que não haja. E eles estão muito desgastados, mas acho que eles vão nem que inventar alguma coisa e dizer que é uma ofensiva, que as tropas que estão lá estão cansadas, com moral baixo, e a maioria dos recrutas que chega é com baixo treinamento. O principal problema nos russos, ao longo de toda essa linha de frente, de aproximadamente 1.300 quilômetros lineares, né, não é quadrados, né, é o fornecimento de pessoal. Né, os russos que têm mais, porque a força russa na Ucrânia, ela conta com mais de 700.000 soldados em todo esse teatro de operação de 1.350 quilômetros aproximadamente, que é a mesma força total do ano passado. Isso seria suficiente para dar aos regimentos, aos corpos de exército da Rússia, suas divisões, etc., o suficiente, uma vantagem significativa que teria uma influência nas regiões mais importantes deste teatro de operações. Mas o Kremlin está conseguindo recrutar máximo de aproximadamente, né? Às vezes vai 22 mil, acho que mês passado, retrasado, chegou a 22 mil e poucos novos soldados todos os meses, enquanto ela perde 35 mil por todos os meses. Ou seja, é um déficit muito grande. E ela, inclusive, oferece bônus generosos, mas acho que não estão dando resultado. E dizem os especialistas, os analistas, que esses bônus são insustentáveis no tempo. Eles pagam muito, mas eles chegam lá, o cara já morre, porque eles pagam muito para o cara ir se alistar. É uma coisa com 22, 23 mil dólares para o cara se alistar. No nosso dinheiro seria aproximadamente 100 mil reais. Para você se alista, o exército russo te paga 100 mil reais, né? Transformando isso em reais brasileiros. Então ele consegue, e o número está menor. Ele, até meados do ano passado, ele estava conseguindo concentrar.
Mas aí eles começaram a receber vídeos da frente de combate. Os colegas mandavam para os parentes, para os amigos, né, dizendo: oh, não venha para cá, isso aqui é uma furada. Nós não estamos ganhando a guerra e o povo está morrendo de uma maneira que não dá para entender. Eles colocam a gente em linha no que chega e as pessoas já vão caindo mortas ou feridos, perde o braço, perde a perna. Então o pessoal deixou de procurar esse lugar que dava um bom dinheiro só para se alistar, né? No entanto, os crescentes ataques de drones ucranianos estão matando essa gente toda. E quando os recrutados pelo Kremlin mensalmente, né, intensificando a pressão sobre uma força de ocupação que tem lutado para concentrar tropas suficientes nos setores certos para sustentar uma ofensiva apesar das pesadas perdas. Concentrar tropas rapidamente e repor as perdas em combate com a mesma rapidez exige que os russos mantenham uma reserva estratégica. E eles não têm essa reserva estratégica. Não tem reserva. Mesmo que são 700 mil, mas esses 700 mil eles estão distribuídos nos 1.300 quilômetros de toda a linha de frente ucraniana, que faz frente, faz a divisa com toda a fronteira russa. A única alternativa é concentrar tropas para uma ofensiva em uma área deslocando-se, deslocando as tropas dele de outra. Mas esse tipo de compensação não vai dar certo, porque acarreta o risco de enfraquecer as posições no local, onde a Ucrânia poderá retomar e provocar contra-ataques ucranianos locais. Ou seja, então eles não podem tirar para dizer: bom, estamos 700 mil, já conseguimos concentrar 100 mil na região de Pokrovsk, vou mandar mais 300 mil, vai ser 400, aí vai dar certo. Aí eles vão passar por cima dos ucranianos. Mas ele não pode tirar 300 mil, porque senão ele vai perder, talvez, da maioria dos locais. Vai conquistar só Pokrovsk, os ucranianos vão recuar, depois vão acabar, talvez, sendo cercados. Então é uma dinâmica que eu observo que não dá certo. E eu também observo que quando, no início desse ano, as tropas ucranianas começaram a ganhar terreno muito rapidamente, ali na região de Zaporizhia, né? E ganharam terreno na Iuiápolis. Os russos não conseguiram, inclusive, que estavam falando, não conseguiram sustentar o Iuiápolis. Entraram poucos grupos de infiltrados, já hastearam bandeiras e tiveram que correr, que os ucranianos correram com eles. Então, na realidade, nessa região sul, ali ao redor da cidade de Iuiápolis, após as tropas russas se deslocarem para o norte, eles saíram de lá, inclusive, e mais ao norte, eles foram para o leste, na realidade, nas cidades de Pokrovsk e Mirnograd. Foi aí que os ucranianos foram em cima deles. E depois os russos tiveram que tirar dali também para voltar para lá, porque a Ucrânia não parou de avançar. E ainda continua avançando e não conseguiram estancar esse avanço da Ucrânia. Tanto que os ucranianos retomaram naquela região sul aproximadamente 500 quilômetros, aproximadamente, né? Então, já não sei como é que está o número lá, porque eles continuam avançando. E a Ucrânia não está contando não estou recebendo informação de quantos eles pegaram em Kharkiv. Por exemplo, ontem pegaram uma vila em Kharkiv, que eu anunciei no primeiro vídeo de hoje cedo. Mas eles têm lutado para gerar tropas suficientes mês a mês, para construir e manter essa reserva. Por enquanto não tem conseguido, porque há um déficit entre as baixas e o número de novos recrutados. Então, a Rússia, de fato, tem tudo para perder a guerra, né? E isso é importante, essa análise, né? Tem um analista, uma análise americana, quer dizer, ucraniano-americana, uma publicação chamada Two Marines, né? Dois Marines, que seriam dois fuzileiros navais, é o nome da publicação, dos Estados Unidos. Se a atual tendência de recrutamento continuar até o fim do ano, o exército russo vai cumprir seu plano de recrutamento com apenas, no máximo, com muito esforço, 80%, mas deverá, em princípio, conseguir muito menos. Mesmo para as forças de sistemas não tripulados da Rússia, na minha avaliação, há uma escassez. Não é minha, é uma informação, porque eu falo isso, porque eles têm uma falta catastrófica de operadores de drones até agora. Eles têm vagas para operar drones no teatro de operações, mas ninguém quer ir. Eles oferecem, inclusive, para universitários, pessoas, né, que já têm maiores de 18 anos ou 21 anos, não sei qual é a idade mínima na Rússia. Então, a Rússia atingiu apenas 16% de sua cota de recrutamento anual de operadores de drones.
Certamente não ajuda o fato da Ucrânia ter expandido significativamente a sua campanha de ataques com drones na zona logística russa, que se estende por cerca de 200 quilômetros da linha de frente, atacando depósitos, trens em profundidade, essa profundidade de 200 quilômetros, a uma taxa de centenas por mês. As unidades de drones ucranianas estão enfraquecendo os regimentos russos antes mesmo que eles possam lançar um ataque, ou seja, é na profundidade que eles fazem ali naquela região. E a intensificação da pressão dos drones ucranianos certamente é um mau presságio para a ofensiva anual da Rússia, que já está bastante atrasada. Então, o operador de drone ucraniano, eles estão oferecendo, de russo, perdão, que eles estão oferecendo mais para os universitários, não querem nem saber. Então, eles obrigam, o cara reprova um ano, a universidade diz que vai jubilar, não vai aceitar ele rematricular, só se ele for ser operador de drone na linha de frente. Você veja que simpáticos os russos, esse governo desse ditador, né? Os crimes são contra a Ucrânia, mas também faz crimes lá na Rússia. Se há algum argumento a favor de uma ofensiva russa ainda que esteja em andamento, é no padrão de ataques com bombas planadoras contra as defesas ucranianas. É isso a única coisa que está funcionando. E só com isso não ganha a guerra. Mas a Rússia tem também vantagens, né? Ela tem bastante aviões de guerra tripulados, eles lançam, todo dia, eles lançam dezenas de bombas, durante os dezenas, talvez centenas de quilômetros, na linha de frente ucraniana. As bombas KAB, né, que são planadoras, que destroem, de fato, eles têm sucesso em destruir algumas fortificações ucranianas. Matam também, mutilam tropas, né? Complicam a logística da Ucrânia na linha de frente. Nas áreas mais críticas da linha de frente, ao norte de Uliápole e também em Dobripilha, e ao norte que fica ao norte de Pokrovsk. E no leste, como Slaviansk, também no leste, a Rússia está constantemente atingindo tudo com essas bombas planadoras. Segundo observou um analista francês, Clément Molin. Afirmou que ele fez um trabalho e ele identificou 6.600 impactos de bombas planadoras ao longo de 150 quilômetros da linha de frente nos últimos 3 meses, nesse setor crítico de Donetsk que eu tenho falado para você, da província de Donetsk. E provavelmente existem milhares de impactos adicionais que o Molin admitiu não conseguir localizar com precisão. Pô, o cara se esmerou para fazer isso. As explosões das bombas ameaçam enfraquecer a defesa ucraniana, mas eu acho que só com isso eles não vão conseguir nada, porque não conseguem avançar. E apesar disso, o número de baixas, por exemplo, na região de Donetsk, em toda o teatro de operações é menor ucraniano, mas de Donetsk as baixas russas estavam margeando os 17 russos por 1 ucraniano. Então, uma situação complicada para a Rússia. O padrão de ataques com bombas planadoras, ele é alarmante, mas a Ucrânia tem um conjunto melhor que consegue defender do avanço russo por terra. Obrigado a vocês, conto com todos vocês. Não esqueçam, é importante a participação de vocês no canal. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.